Esta videoaula é uma contribuição da doutoranda Shirley Barros, estagiária da professora Elza Nefa, no programa de pós-graduação em Meio Ambiente da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o PPG-MA-UERJ, para a disciplina Educação para a Gestão de Projetos Socioambientais, do Departamento de Estudos de Educação Inclusiva e Continuada da Faculdade de Educação. Essa disciplina, ministrada pelos professores Elza Nefa, José Bessa e Guilherme Vargas, destina-se também à comunidade acadêmica em geral, interessada na temática socioambiental. Esta videoaula ressalta a importância da gestão integrada, participativa e transparente dos recursos hídricos, para que haja equilíbrio entre o desenvolvimento socioeconômico e a conservação das águas, com consequente melhoria da saúde da população brasileira e superação dos conflitos socioambientais. No planeta Terra, a América do Sul é privilegiada quando se trata de potencial hídrico. No caso do Brasil, especificamente, a Amazônia é o tesouro das águas. No entanto, o aumento da degradação desse elemento natural em vários países do mundo vem deteriorando a vida no planeta. O aumento da demanda de consumo associado aos riscos decorrentes da poluição constitui a chamada crise da água, de modo que, para se garantir a perpetuação da vida na Terra, é necessário que os gestores públicos e a sociedade civil desenvolvam projetos em prol da conservação das águas. Vejam esse gráfico da ONU prevendo no mundo o aumento da necessidade de água, energia e alimento. Há fragilidade em relação à conservação e ao uso sustentável e democrático das águas, pois várias práticas alteram o curso dos rios e geram desequilíbrios ecossistêmicos. Por isso, é preciso criar iniciativas de otimização do uso da água, tais como perfuração de poços, processos de circulação da água, irrigação por gotejamento, aproveitamento de água pluvial, investimento em técnicas de reuso e em programas de sensibilização de economia do consumo de água tratada, tendo a sustentabilidade como preceito prioritário. Segundo a ONU, apesar de o Brasil ter grande disponibilidade de água doce, o país apresenta risco de secas prolongadas e de inundações, com comprometimento dos ecossistemas aquáticos. Também em decorrência do desenvolvimento de comunidades periféricas às cidades, da ocupação territorial desordenada, do desperdício de água e da poluição dos rios, o risco de escassez de água aumenta. Nos perguntamos, por que devemos nos preocupar com a água? Estamos conservando esse elemento natural, fonte de vida? O Brasil tem escassez de água no atendimento à população? Bom, o Brasil, segundo o Ministério das Relações Exteriores, detém 12% das reservas de água doce do planeta, perfazendo 53% dos recursos hídricos da América do Sul. Grande parte das fronteiras do país é definida por corpos d'água. São 83 rios fronteiriços e transfronteiriços, além de bacias hidrográficas e de aquíferos. Mas, apesar disso, o Brasil tem escassez de água para o abastecimento da população em diversas regiões do país. A gestão da distribuição e do consumo de água no Brasil é complexa, pois envolve, além da questão física, governo federal, estaduais e municipais, associações comerciais, órgãos reguladores, indústrias, empresas, agricultores e consumidores comuns. Em 2015, o Fórum Econômico Mundial elegeu o risco hídrico como uma grande ameaça para a sociedade global e apontou como as principais razões o mau uso da água e do solo, a falta de fiscalização, a acomodação diante da falsa impressão de abundância de água no planeta, o alto índice de desperdício e o baixo investimento em infraestruturas. Segundo a Agência Nacional de Águas, ANA, a distribuição de águas no Brasil é desigual. A região norte possui 81% da água doce disponível no país e esse território abriga somente 5% da população brasileira. A região sudeste, por sua vez,
é responsável por quase metade do produto interno bruto brasileiro e abriga 45% da população, mas oferta apenas 6% do total da água do país. Repare que o consumo diário de água dos brasileiros vai muito além da média mundial, apesar das desigualdades existentes entre as regiões e mesmo entre as comunidades urbanas. Notamos que há incompatibilidade entre demanda e disponibilidade das águas, o que requer iniciativas que reduzam as desigualdades de acesso e o risco de colapso no sistema de abastecimento. Segundo o Rebouças 2002, embora estejamos falando em água, vale ressaltar que esse termo refere-se ao elemento natural. Em contrapartida, o termo recurso hídrico agrega valor econômico à água passível de utilização. Dessa maneira, nem toda a água do planeta é necessariamente um recurso hídrico. Em relação às modalidades de consumo, há uma demanda crescente de água no planeta, em função do aumento da população mundial e das novas tecnologias. Segundo a ANA, o maior consumidor de água no Brasil é o setor agrícola, respondendo por 72% dos recursos hídricos utilizados no país, porém com perdas estimadas em 50%, especialmente devido ao método de irrigação por aspersão usado em diferentes cultivos. O grande desafio da agricultura consiste em aumentar a produção de alimentos sem criar impactos nocivos ao meio ambiente, o que pode ocorrer com base no planejamento elaborado a partir de informações precisas sobre o clima e o solo de cada região, que determinarão a quantidade e o momento propício para a irrigação, reduzindo em 20% o consumo de água. A pecuária é o segundo setor que mais consome água no país, com uma demanda de 11%, tendendo a aumentar com a expansão do agronegócio. Após o uso da água limpa para o tratamento dos animais, a água limpa se transforma em efluentes poluídos, com fezes, urina, antibióticos, hormônios e pesticidas. Além disso, a agropecuária extensiva contribui para o desmatamento e a desertificação, uma vez que a pastagem dos animais dificulta o crescimento da vegetação devido ao pisoteamento e à compactação do solo. A pecuária desperdiça mais de 1/3 de toda a água consumida no mundo, enquanto 4 bilhões de pessoas não têm acesso a esse elemento natural. Segundo o Santos 2010, algumas indústrias são grandes usuárias de água, como a automotiva, a petroquímica, a metalúrgica e as de bebidas. Enquanto umas adotam medidas de reaproveitamento, outras não se preocupam com a boa gestão da água em seus projetos. Entretanto, cabe às empresas conservar a bacia hidrográfica onde fazem a tomada de água, respeitando a legislação, os métodos de conservação e o ciclo hidrológico. Em terceiro lugar, encontra-se o consumo urbano, responsável por 9% do total das águas consumidas no Brasil, segundo a Agência Nacional de Águas. No entanto, embora o uso doméstico não seja o maior consumidor de água do país, empresas responsáveis pela sua coleta e distribuição apresentam elevadas perdas técnicas, constando 40% do volume captado para distribuição. A Amazônia Legal abrange 9 estados brasileiros: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do estado do Maranhão, e 8 países vizinhos: Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. A região amazônica, considerada baluarte natural do planeta, é responsável por 81% de todo o potencial hídrico superficial disponível no Brasil, e seu desmatamento e desertificação contribuem para as mudanças climáticas, trazendo sérias consequências para a população brasileira e mundial. Para melhorar a qualidade da água, é preciso diminuir a sedimentação e a erosão do solo, e o reflorestamento contribui para que as árvores deixem o solo menos suscetível
ao carreamento pelas chuvas. E o reflorestamento também evita a deposição de sedimentos no fundo dos rios, prejudicial ao fluxo das águas. Com isso, a economia no tratamento adicional para o uso de água limpa e redução da drenagem. O Relatório Mundial das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento dos Recursos Hídricos de 2019 prevê, como consequência das dificuldades crescentes de acesso à água, a intensificação das disparidades econômicas entre os países, bem como entre as regiões dentro dos países, com os mais pobres sendo os mais prejudicados nesse cenário. A Lei 9.433, de 97, disciplinou o planejamento e a gestão dos recursos hídricos no território brasileiro e introduziu importantes instrumentos de política para o setor, dentre os quais o Conselho Nacional de Recursos Hídricos e a criação da Agência Nacional de Águas, ANA, responsável pela implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e da lei no território nacional. Tal configuração representa grande avanço da gestão desses recursos estratégicos no país. Segundo Freitas, 2011, em 1820, a humanidade atingiu o primeiro bilhão de habitantes. Após 2 séculos, ultrapassou os 7 bilhões e meio. Para cuidar dessa população, a ONU criou a Agenda 2030 e obteve comprometimento de 191 Estados-membros na implementação de um modelo de desenvolvimento sustentável, inclusivo e participativo. Os Objetivos do Milênio foram metas estipuladas pela ONU de 2000 a 2015. Após findar este prazo, a Cúpula das Nações Unidas ampliou os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável de 8 para 17, com 169 metas a serem atingidas até o ano de 2030. Nessa agenda estão previstas ações mundiais propondo: primeiro, erradicação da pobreza; segundo, fome zero e agricultura sustentável; terceiro, saúde e bem-estar; quarto, educação de qualidade; quinto, igualdade de gênero; sexto, água potável e saneamento; sétimo, energia limpa e acessível; oitavo, trabalho decente e crescimento econômico; nono, indústria, inovação e infraestrutura; décimo, redução das desigualdades; 11º, cidades e comunidades sustentáveis; 12º, consumo e produção responsáveis; 13º, ação contra a mudança global do clima; 14º, vida na água; 15º, vida terrestre; 16º, paz, justiça e instituições eficazes; e 17º, parcerias e meios de implementação. Esses são os 17 ODS. Todos os ODS são imprescindíveis para diminuir as desigualdades sociais. Na Agenda 2030, o 6º ODS, Água Potável e Saneamento, enfatiza a gestão compartilhada, descentralizada e participativa dos recursos hídricos, o que favorece a dignidade e a saúde humana. Conservar as águas do país como bem público e dar acesso à população à água potável representa uma sociedade que preza a justiça socioambiental. O slide apresenta 8 metas do ODS 6, água limpa, potável e saneamento básico, com vistas a assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento para todos. No processo educativo, dentre outros, trabalha-se a interface dessa temática com a questão da pobreza, das doenças e da saúde, dos assentamentos humanos, da mortalidade infantil, das enchentes, da degradação das águas e do solo, das mudanças climáticas, das questões políticas e sociais referentes aos múltiplos interesses e usos das águas. A abordagem complexa da bacia hidrográfica é um bom caminho para se transformar atitudes e valores de forma sinérgica e articulada por meio de processos educacionais permanentes e continuados. Algumas questões podem orientar o desenvolvimento de trabalhos com a participação ativa de alunos
na perspectiva de motivá-los a aprender sobre a temática apresentadas. Vamos a elas. A Política Nacional de Recursos Hídricos é reconhecida como inovadora. Cite em quais aspectos ela inova. Que relação se pode fazer entre a conservação das águas e a qualidade da vida humana? Qual é a situação dos mananciais e dos cursos d'água que abastecem a sua região e o que pode ser feito para aumentar o potencial aquífero local? Como essas águas chegam até as casas, prontas para o consumo? A distribuição e a disponibilidade da água na região onde você reside atende às necessidades da comunidade local? Que estratégias podem ser implementadas para economizar a água, evitando o risco deste recurso faltar no futuro? Saberes ambientais e ações integradas são estimulados nas unidades escolares, buscando soluções para os problemas socioambientais locais. Segundo Casarim e Santos, 2011, as bacias hidrográficas viabilizam o gerenciamento, a gestão e o planejamento dos recursos hídricos. Para tal, outorga direitos de uso dos recursos hídricos, cobrança pelo uso da água e um sistema de informações. As bacias alteram-se devido a fatores naturais e/ou a ações antrópicas causadas pelo homem, como o desmatamento, a impermeabilização do solo por asfaltamento ou a construção de represas, por exemplo. Alguns instrumentos efetivaram-se ao longo do tempo, proporcionando o gerenciamento dos recursos hídricos de interesse comum, como comitês de bacias, Conselho Nacional de Recursos Hídricos e agências de água ou de bacias. A Lei Federal 9.433 de 97 incorporou o conceito de participação ao estabelecer a representação da União, dos estados e municípios, da sociedade civil e das organizações de usuários da água nesses instrumentos de gestão. A ampla participação da sociedade civil é fundamental para a consolidação da política e do sistema de gerenciamento de recursos hídricos, principalmente nas atividades realizadas nos comitês de bacias hidrográficas. Sendo assim, trazemos para você um conjunto de questões para reflexão. Vamos a elas. Em que bacia hidrográfica ou subbacia está localizada a região onde você reside e/ou trabalha? Você tem conhecimento de ações de recuperação, proteção e conservação dos recursos hídricos dessa bacia? Que rios a compõem? Como você descreve a qualidade de suas águas? Você tem conhecimento de organização de comitês de bacias ou de fóruns deliberativos sobre a gestão de recursos hídricos com participação e controle da sociedade civil nos processos decisórios em sua comunidade? A pandemia da Covid-19 expôs a maior doença planetária, a desigualdade socioambiental. Segundo Freitas, 2011, a saúde não pode ser compreendida separada das complexas teias de interdependência existentes nos processos físicos, químicos, biológicos e sociais, que, interligados, são a base dos sistemas de suporte à vida. Assim, a intensificação dos impactos ambientais no planeta degrada os sistemas de suporte à vida e aumenta as ameaças e os danos à saúde e à vida humana. Precisamos de outra racionalidade ambiental? Henrique Leff alerta que o custo da degradação ambiental gerada pela maximização do lucro torna urgente a necessidade da sensibilização e da mobilização por valores, direitos e demandas que orientam a construção de uma racionalidade ambiental. E como construiremos outra racionalidade ambiental? Instaurando valores e práticas de economia solidária que estabeleçam uma relação equilibrada
do ser humano com a natureza, respeitando o ritmo da terra e a justiça social. Nossos agradecimentos pela sua atenção.